Então vamos lá, boa noite. Pessoal que estiver assistindo a gravação aí e tal, a gente vai começar aqui, dar início e tal, e fazer a gravação. Depois eu vou mandar lá, inclusive, o link também no grupo, né, dos Blitzers, para o pessoal poder assistir. Quarta-feira, a gente está em semana de prova e tal, eu tive aquele atraso e tal, e não ia conseguir conectar a tempo, ia chegar bem tarde, cheguei em casa por volta das 10h40, e até a gente começar se estenderia demais. Então vamos fazer hoje aqui. Vamos começar com a análise no próprio YouTube, igual a gente já tinha programado, né? Usar a análise ali, usando as transmissões do torneio de seleções. E aí depois a gente vai na próxima reunião na semana que vem, se o Hudl estiver funcionando legal lá, o coach Heitor até mandou no grupo que ele não ia conseguir usar o Hudl hoje na reunião de QBs e tal. Se o Hudl já estiver normalizado, voltado direitinho, a gente vai fazer a análise das reps no camp, né? No último camp que a gente teve e tal, e aí a gente analisa as reps, porque aí vai ser muito mais analisar só a parte técnica do que tentar enxergar aqui o situacional ou algo do tipo. Então vamos pegar aqui e começar, né, já que o Visa também está conectado aí e é o primeiro que está aqui. Vamos começar pelo jogo da seleção principal. Vamos passar aqui o ataque, né, da seleção principal para chegar na defesa. Vamos lá. Primeira rep aqui do Visa. O stance aparentemente está legal, né? Então tá com um tronco baixo, com o peso do corpo distribuído na frente, né? No pé da frente, com o ombro ali ligeiramente na frente do joelho e tal. Vamos botar uma velocidade de execução só um pouquinho mais lenta, só para a gente não ter que ficar, botar 0,75, só para a gente conseguir pausar melhor. Beleza, não chegou a fazer esse false step, né? Só escorregou o pezinho um pouco para trás, mas aí isso aí não perde praticamente tempo nenhum. Podia ter, acho que, ficado pelo menos mais um passinho com o tronco inclinado. Acho que tu verticalizou o tronco muito cedo, tá vendo? Jogo no segunda passada, tu já tá com o tronco aqui, ó, um pouco mais verticalizado. Eu acho que tu podia ter explodido um pouco mais abaixado. Por mais até que seja um quick game, então um quick game talvez não projetar o tronco à frente, até que seja legal, né? Porque você sabe que vai ser uma jogada rápida e talvez você tenha uma leitura mais rápida também, já com o tronco de pé, então não necessariamente foi um erro, enfim. Podia ter dado um passinho a mais com o tronco inclinado para frente, né? Mas também eu acho que você percebeu ali que o QB ia fazer um catch and throw, né? Ia pegar a bola e lançar rápido. E aí você já acho que talvez verticalizou o tronco, né? Já levantou por conta disso também. E, enfim, drive start, não dá muito pro Blitzer fazer Tal- alguma coisa. Esse completo. Talvez Oi, pode falar. dava, talvez por ser uma trips, dava pra eu ter ido um pouco mais ali do curl ali, né? Pra tentar atrapalhar um pouco mais essa trips de começo, assim. Ou tu acha que não? É assim, Eu tô bem no é, slot. sim, sim. Geralmente assim, né, numa trips, se você vai muito para lá, vamos dizer assim, né, vai muito em direção ao lado forte, né, fica mais entre o slot e o segundo recebedor ali, né, talvez você atrapalhasse a rota do snapper, a rota do Antônio ali para aquela flatzinha que ele fez ali e tal. Mas assim, eu sou muito mais do conceito de que dentro de uma jogada, a nossa principal função é não ceder o passe mais longo, né? Então, assim, se você fosse para lá, talvez você tivesse atrapalhado a flat do Antônio. Mas aí talvez você tivesse ficado muito angulado e tivesse dado tempo para o QB fazer uma segunda leitura numa rota mais funda, entendeu? Então, assim, teoricamente, eu acho que é melhor aí você evitar a progressão dos recebedores para o lado fraco do campo, para o lado mais aberto do campo. É melhor você estar um pouco mais para dentro, porque você atrapalha essas rotas fluindo para lá, do que necessariamente você matar essa flat aí do snapper. Porque a flat do snapper, mesmo que tu tivesse um passo para lá, provavelmente ela ia entrar de qualquer jeito, entendeu? E é o passe mais. Eu, eu abriria o meio também daí, né? Então, isso que eu tô falando. De repente você daria chance desse slot fazer uma rota para cá, né? Sim. Ou inclusive do segundo wide ali de faixinha na cabeça lá, acho que é o Edu, né? Fazer uma rota também para o meio ali no buraco que ficaria do snapper, desculpa, do blitzer, né? O buraco da onde você sairia ali do spot. E como você estaria muito angulado, talvez você desse um segundo a mais para o QB lançar.
Então, em vez de ele fazer um catch and throw, porque você ia estar mais na linha do Antônio, ele ia segurar essa bola, talvez fazer um drop backzinho, um passinho para trás, e ia ter esses dois caras, pelo menos, fluindo para o lado mais aberto do campo. Então, assim, eu sou sempre da teoria de que a gente é melhor dar a flat do que talvez dar um tempo a mais para o QB lançar ou dar um espaço a mais para uma rota mais profunda, entendeu? Nenhum time Concordo. vai fazer 8 flats para chegar na endzone. Então, um quick game ali, um drive starter, o cara ganhar 4 jardas, 3 jardas, é excelente para mim. Assim, o cara ainda está numa situação de ter que andar ali pelo menos umas 15, 16 jardas do campo. Então poderia para atrapalhar o Antônio, mas eu acho que daria mais tempo para poder pegar esses dois caras aqui, ó, em campo aberto. Essa bola entraria, né? Então você estaria mais para lá, e aí talvez o Aham. QB não tivesse o Antônio livre, e aí ele evitaria de fazer o passe do Antônio, mas você estaria, inclusive, mais um passo aberto para lá, na linha de passe, ele evitaria, mas ele teria esses dois caras aqui fluindo para a direção do Aimoré, entendeu? Então, Sim. provavelmente seria um ganho maior do que o ganho do Antônio, que foi ali de 4, 5 jardas, entendeu? Então, assim, eu ainda prefiro sempre ceder o passe mais curto e estar em condições de atrapalhar uma rota mais profunda. Foi até mais jardas porque o Ed errou o teco, né? Mas teria sido uma jogada de 4, 5 jardas. Não, mas aí foi uma falta, né? Eu acho que ele protege a flag, eu acho. Perdeu o down, virou segunda descida. Então o stance está legal também. O start tu continua saindo com o tronco reto, tá vendo? Muito em pé, ó. Tu já fica em pé, ó, e já sai. Eu acho que tu podia tentar sair com o tronco um pouquinho mais inclinado, pelo menos nos dois primeiros passos. Eu acho que você ia sair um pouco mais explosivo, mas sendo uma situação de drive starter também não é ruim, porque você pelo menos sai com o corpo mais em pé e você consegue ler. Isso que eu tô falando, a gente tem que entender muito qual é o situacional, entendeu? Se fosse numa jogada na verdade é uma drive starter, não, é uma segunda descida, mas como é uma segunda descida muito longa, para 22 jardas e meia, né, porque teve a falta ali, é, muito provavelmente eles não vão sair com um passe mais profundo, eles vão sair com uma chamada de drive starter mesmo sendo segunda descida. Então isso que tem que estar sempre na cabeça, assim, entender qual é o down, qual é talvez a situação. Então, assim, não é uma situação de drive starter, é uma segunda descida. Mas é uma segunda descida após uma falta com muito campo, então provavelmente eles querem sair dessa situação e vão chamar uma drive starter. Uma jogada como se fosse de início de drive. Então, nessa situação, tu sair com o tronco um pouco mais em pé, já olhando, sabendo que vai ser provavelmente um catch and throw, um quick pass, não é ruim. Mas se fosse, por exemplo, uma terceira descida, aí muito provavelmente eles iam arriscar um passe mais profundo para poder diminuir, né? Para ele pegar ali pelo menos metade da distância para o TD, ganhar umas 10, 12 jardas, 15 jardas, para ficarem numa quarta mais favorável. Aí não era interessante você sair com esse tronco muito em pé. Era interessante que você saísse o mais rápido possível nos 3 primeiros passos para não dar tempo das rotas desenvolverem, entendeu? Então, assim, ainda sendo uma segunda descida, uma situação de drive starter, tu ter saído com o tronco um pouco mais em pé, olhando o jogo, ok. Mas se fosse uma terceira descida, aí talvez você ia ter dado um segundinho a mais para a leitura. Tranquilo? Tranquilo, pode tocar, eu só vou ali pra dentro, pode falar. Show. Aí eles saíram com a mesma jogada. Agora aqui, ó, uma terceira descida longa. É uma terceira descida para. Eles estão ali mais ou menos na linha de 7, então deve ser uma terceira descida para 17 jardas, né? Eles tinham que ganhar 20. Se fosse. Então tem 7 para 30 jardas, são. Ih, peraí, que a matemática falhou. Para 25 jardas é isso mesmo. São 7 jardas, então são 18, né? 7, isso aí. São 25 jardas, metade do campo. Então, uma terceira ali para aproximadamente 18, 17 jardas, enfim, deve estar ali com 7, 8 jardas. A bola deve estar, o spot da bola deve estar nisso, né? Assim, tá parecendo Tô. mesmo uma tendência de você sair um pouco mais em pé mesmo. Agora, numa terceira É, descida, tu podia ter acho que é uma atacado um pouco. Pode falar.
Eu acho que é uma tendência mesmo. Até já mandei mensagem pro Alarcon pedindo para passar uns treinamentos de tanto explosão quanto essa explosão com tronco baixo aí para mim, Sabe aquele porque exercício que tu fica em pé assim? Eu passei isso há um tempo para vocês, há bastante tempo. Um que tu fica em e pé, eu caio. aí tu deixa o corpo cair e depois começa a correr. Aham, aham. Esse exercício ajuda a gente a se acostumar a esse Tronco baixo? desequilíbrio que dá da gente cair e progredir nesse desequilíbrio, entendeu? Com o tronco inclinado. Sim. Tenta fazer alguns starts desses. Pode usar até como aquecimento, sacou? Tipo, a Uhum. gente faz isso às vezes como aquecimento. O time do Kings, do Vasco, a gente faz isso como aquecimento. Às vezes o Sil lá, ou o Curiba, eles chamam esse de deixar o corpo cair e fazer o sprint como aquecimento, né? Ou como parte do aquecimento. Então usa até como aquecimento para você sempre estar com esse subconsciente ali treinado para poder fazer um espaço, umas passadas ali mais desequilibrado, mais caído. Mas o stance está muito bom. Mas aí tá vendo como é que você levanta o tronco muito cedo? E aí, Aham, muito cedo. é, E eu acho que talvez dê para eu inclinar um pouco mais, não digo nem inclinar, mas digo a ponta do meu pé, ou o meu pé um pouco mais, sabe? Ali, ó, tá vendo como eu vou correr? Como eu ele pode estar deixo mais, só. ele pode estar mais vivo. Tu pode já É com o pé vivo, contrair o quadríceps, né, a coxa, isso, já tá com, tu pode estar com o pé mais vivo, com o músculo já mais ativado, para tu é sair menos mole, né? Teu pé tá isso. meio que mole. Uhum, Pode sim, com perfeito. certeza. Deixar o pé mais vivo, fincado no chão, ativar a musculatura para poder sair um pouco melhor. Eu só me toquei agora, depois que tu pediu para analisar esses vídeos aí, que eu vi que eu tô assim. Eu não tinha Aham. percebido. E acabou dando boa ali, né? Eu agora no regional, quando eu joguei, às vezes que eu fui de blitz, eu naquele Aham, snap countzinho ali, enquanto o QB tava se organizando ali no centro e tal, naquele momentinho antes do snap, eu fazia igual o wide, eu enfiava o pé no chão e girava para dentro, entendeu? Eu fiquei com essa parada na cabeça, sempre ali no snap count, eu pum, enfiava mesmo o pé, aí levantava um pouco o calcanhar para ativar e girava ele um pouquinho para dentro, para poder evitar o false step. Igual o wide faz muito, né, com a pontinha do pé mais girada para aham, dentro para evitar o false step. Então assim, eu muitas vezes eu não ficava logo com o peito com o bico do pé já girado para dentro. Eu apoiava com ele apontando para frente. Quando o tá. ataque estava ali armando para o snap, eu girava ele para dentro e aí deixava o pé vivo, contraía legal a panturrilha, a coxa, enfiava mesmo o pé no chão e girava para já lembrar isso que tu tá falando, de sair com o pé um pouco mais vivo e ter uma Pô, legal. explosão um pouco melhor. Aham. Vamos ver mais um drive aqui. Ah, daí daí eles catam ali. O pé tá meio assim, meio flat, né? Meio muito parado no chão. Tá muito flat, é. E aí eu vou esticar ele só na hora que eu vou correr. Eu acho que tu meio que escorrega ele para trás, só para poder ativar, tá vendo? Tu ativa ele escorregando Aham, para trás. Talvez se você no snap count já fizer isso, né? Já ativar ele, já ficar de ponta do pé, tu ganha ali uma fração de segundo, parece besteira, mas é importante. é. Eu percebi, eu acho que dá pra fazer isso mesmo. Ali eu tento buscar a bola, né? Mas não tem muito o que fazer também. Mas essa aqui já ficou assim. A tua saída ainda está com o tronco muito em pé. A gente não vai ficar sendo repetitivo em relação a isso. Mas aqui, pelo Não, menos, tu já aplicou um situacional um pouco melhor. Tu viu que nas últimas você saía com. Todas elas você saiu com o tronco mais reto, já viu sobre isso, mas que você meio que começava até o time meio antes, porque era a situação de drive starter e você via que o QB estava pegando e ia fazer um quick pass. Nessa, como provavelmente é uma shot play, foi maneiro que você esticou mais tempo acelerando. Você deixou para poder fazer a leitura, o shimmy, né? Ou começar pelo menos a aceleração um pouco mais perto, porque você já estava, provavelmente deve ter passado isso na tua cabeça lá na hora, de que era uma mas shot play que provavelmente não era uma jogada curta, ia ser uma jogada mais funda. Então, olha como é que você mesmo com o tronco reto, como é que você acelera até ali perto Quando o QB começa a realmente fazer a leitura, bem perto do spot da bola, né, do scrimmage. Quando o QB começa a fazer a leitura, tu já começa a acelerar, tá vendo? Nas outras, você meio que já começava a desacelerar mesmo antes do QB tendo feito algum movimento. Quando o QB pegava a bola, tu já estava meio desacelerando porque tu estava usando o situacional de que seria um quick pass. sim. Então, assim, esse é o entendimento que tem que ter.
Toda rap na tua cabeça tem que estar, porra, essa aqui eu vou esticar um pouco mais porque é uma shot play, essa aqui eu vou segurar um pouco mais porque é uma terceira descida longa, desculpa, é uma quarta descida longa, então pode ser que seja um hike 2, então tem que estar olhando a bola e talvez segurar um segundinho, né? Não tentar sair junto com a bola, que pode ser que seja um hike 2 e tu queime. Eu até Sim. tenho aqui como exemplo, já que eu falei disso agora, né? Eu ia usar só no final, mas aqui um exemplo no regional. Pode- A gente estava aqui, ó. Isso aqui era uma terceira descida, e aí foi falta, foi contato no blitzer, ó. Foi contato no blitzer. Contato bizarro, é que os malucos do Captains é 8x8, eu acho que eles não estão muito acostumados a jogar flags 5x5, e aí ele derrubou lá, bateu. Foi contato, foi perda de descida não, foi passe incompleto e foi, não volta a falta, né, porque foi durante a jogada, e aí foi como se fosse uma perda de Sim. descida, né, porque o passe não foi completo, virou uma quarta muito longa. Tá vendo aqui, ó? Virou uma quarta longona. Era uma terceira para pouco, virou uma quarta para quase 20 jardas, para 19 jardas. E aí o maneiro foi o Nossa. seguinte, ó, eu não tava de blitzer, eu tava de DB. Quem tava de blitzer era o 7-7, o Sá. E aí a gente entendendo o situacional, que ia ser um passe provavelmente mais longo, aí eu fui blitar e porque como eu sou mais baixo, eu sou ainda um pouco mais rápido do que o Sá. E o Sá, como é mais alto, ia ser provavelmente um passe mais longo, né? Mais alto. O Sá tinha como defletar, porque virou uma quarta descida longa. E olha como é que foi maneiro. A gente foi, eu troquei, falei com ele para ele ficar, para ele só descer, ó. Eu tava falando com ele que ele só descer se tivesse um segundo passador. Eu falava, ó, Sá, se tiver um segundo passador, você desce, senão você fica. Se for só direto o snap no QB e não ficar no segundo passador, você fica e de DB. Se tiver um segundo passador, é você que desce. Então, assim, a gente estava falando o situacional inteiro. E aí eu tinha falado com eles, eu falei assim, ó, cuidado que eles vão acabar querendo queimar. O que eu estava falando é que eles vão querer provavelmente queimar o hike porque era um passe longo. Inclusive, eu falei isso antes do snap. E aí foi maneiro que aconteceu. Eu fui pro snap sabendo que eles iam provavelmente fazer um hike 2, porque era uma quarta longa, eles iam querer chamar uma falta. Só que o wide aqui, ele tava olhando para a bola, mas ele olhava para mim. Ele olhava para a bola e olhava para mim. E eu falei, cara, eles vão chamar, eu acho que hike 2. Aí quando o QB grita hike 2, grita o hike, o primeiro hike, eu abaixo a mão como se fosse partir. E aí ele queima ele faz false start. Porque o maluco Claro. tá olhando, sacou? E aí olha como é que eu volto rindo. A gente tinha combinado isso, lá. Eu volto rindo, o maluco comemorando. Ó, tipo, caralho, tu falou lá. Aí eu fui e falei, cara, eles vão querer queimar a blitz, porque é a quarta descida longa. Eu falei, eu não vou. Fiquem tranquilos que eu não vou. Segura aí atrás que eu não vou partir. E aí, como o maluco tava olhando pro spot e olhando para mim, eu abaixei como se fosse partir. Eu achei até que no campo eu tinha queimado a blitz. Eu achei até que eu tinha projetado o tronco para frente. Mas olhando no vídeo eu nem projetei, não. Eu só abaixei mesmo, tá vendo? Provavelmente nem seria uma blitz legal. Aham. E aí olha como é que é interessante no próximo hike. Desculpa, no próximo jogar, nos próximos snap. Eu continuei achando que eles iam fazer um hike 2, talvez. Falei, pô, pode ser que eles façam de novo. Pode ser que não, porque eles acabaram de tentar e deu ruim. Mas pode ser que eles façam. Eu falei, cara, eu não vou queimar a blitz numa quarta descida agora para 20 e poucas jardas. E Sim. aí olha no tempo real como é que eu parto depois do snap. Eu espero um pouquinho, um segundinho, porque é uma questão de matemática, cara. Assim, a gente está numa situação que é o quê? A gente tem 22 jardas para chegar no scrimmage, no first down, no meio do campo. A gente tem 22 jardas para chegar no meio do campo, no first down. Cara, é uma questão de matemática. Eu tenho que andar para chegar no QB 7, mais pelo menos umas 7 jardas, 14. Cara, se eu tenho 14 jardas para chegar no QB e os caras têm que ter 22 jardas para chegar no campo, nos scrimmage, né? Desculpa, no first down, no meio do campo, é uma questão de matemática. Eu vou chegar antes no QB do que os caras vão chegar no meio do campo. Então o que eu não posso fazer é merda. É pular, perder, ou então queimar a blitz, que aí seria horrível. E aí, olha como é que Sim. no tempo, na velocidade normal, olha como é que eu seguro um pouquinho, eu só parto quando a bola já tá voando. Porque eu fiquei olhando a bola e eu falei, cara, eu não posso queimar essa blitz. Olha lá, ó. Presta atenção como é que eu saio depois. Ah, mas foi bem perto, Ó, né? a bola saiu, eu vi a bola voando, aí que eu comecei a correr. Eu dei uma seguradinha. Eu não tentei adivinhar ou sair junto com o grito, tá vendo? Ó? Olha como é que a bola sai, aí eu parto, entendeu? Eu não estava ouvindo nada, eu não estava prestando atenção em ninguém, eu estava olhando a bola.
Quando eu vi a bola voar por trás do center, aí que eu saí. Que eu falei, cara, o snap foi dado. Então, assim, e é uma questão de matemática. Aqui, eu cheguei no QB e exatamente, ó, os caras tinham corrido o quê? 14, 15 jardas no máximo. Não estavam nem perto das 20 jardas. Entendeu? Então, assim, essa parada que a gente tem, que eu estava falando com vocês lá na outra reunião. É, vocês têm que estar sempre com o senso de situacional na cabeça de vocês. Tipo, caraca, agora eu vou esticar 2 passos a mais no. Eu vou esticar 2 passinhos a mais na aceleração, eu vou segurar o time mais para perto do QB, porque eu tenho que chegar mais rápido, eu posso chegar mais rápido. Nessa agora não, nessa eu vou segurar o time um pouco mais, porque, porra, eu tô a 14 jardas dos caras, os caras estão a 20 do campo, eu vou chegar no QB antes. Então eu posso segurar o time um pouquinho para não tomar o drible, porque não vai ter problema. Os caras ainda ainda vou estar numa situação desfavorável. Então, assim, isso a gente tem que estar na cabeça o tempo todo. E o quanto ali tu pensa no caso de não ir tanto com o hands up e ir mais na flag? Então, cara, situação tão longa assim, eu prefiro ir hands up. Eu prefiro ir, tipo, igual a essa, Fazer, quarta descida. fazer com que ele jogue ainda mais pra cima de mim Cara, ainda. olha aqui, tipo, pra onde que o cara vai lançar? Olha como é que eu tô, e eu sou baixo, tu é muito mais alto que eu, tenho Sim. 1,67 m, pô, tu tem 20 centímetros a mais quase do que eu. Olha como é que Aham. eu, mesmo baixo, olha como é que o QB, a única situação que ele tem é baluar a bola. Ele não tem outra situação nenhuma. Por quê? Ele nem conseguiu ver os caras desenvolvendo rota ainda, porque a distância que eu tava era muito menor do que os wides estavam no meio campo. É, E a única janela que eu dei de passe para ele foi por cima de mim. Porque se ele faz um side arm pelos lados, a bola nunca ia chegar no meio-campo. Ele poderia acertar só essas outs aqui. Para acertar a gol, ele só pode fazer o passe por cima. Tanto que o passe foi bem lá em cima, tá vendo? Foi, enfim, não fez nada. Ele rifou a bola. Foi a única solução Eu que ele teve. falei sem. Só falei botado. Assim, eu poderia tentar ir direto na flag para poder fazer um safety. Poderia. Se fosse um jogo que a gente tivesse perdendo, pô, um safety é do caralho, porque você ganha o ponto e a posse de bola. Você não ganha só a posse de bola, você ganha 2 pontos e a posse de bola. Então, assim, se é um jogo que a gente está perdendo, vamos dizer que tivesse 14-7 para os caras ou tivesse uma, 2 posses e mais no final do jogo. Eu prefiro tentar arriscar a flag. Por quê? Vai que o cara faz um pump e tenta sair de mim, mas eu tiro a flag. São 2 pontos, entendeu? Aí o cara tá dentro da endzone, posso arriscar um safety. Agora, Uhum. 14-7 pra gente, na frente, os caras nem conseguiram desenvolver a rota, eu acho que é muito mais interessante um hands up. E é isso, pega a bola de Segura. volta. Eu posso uma posse na frente, pega a bola de volta, os caras nem passaram do meio. Nessa situação, eu acho que fazer uma blitz mais segura e um hands up é melhor do que tentar arriscar uma flag. Não, perfeito. É mais mesmo para eu ter essa ideia também de situacional de jogo, né? Porque se me ocorrer isso em algum momento, Mas se é um tipo, jogo tem que estar justo, bem você viu que fresco, o né? QB, você viu que o QB está dentro da endzone, então assim, não é só um saque, é um safety, entendeu? Se o cara está Sim, fora da endzone, aí talvez seja melhor um hands up, uma quarta descida. Você sacando ou o cara lançando longe, vai pegar a posse de bola do mesmo jeito com 0 pontos. Se o cara está dentro sim, da endzone, às vezes vale a pena arriscar um safety, porque é, são 2 pontos, não é só pegar a posse. Você sim. pega a posse de bola com 2 pontos, né? Vamos olhar aqui mais um drivezinho teu e depois a gente olha umas do Jeff, para poder ter na gravação aí também umas rap dele. É, acabei perguntando um monte e Não, vamos foi lá. comer. Cara, assim, para mim, o teu senso de situacional tá excelente. Tipo, pular nessa situação de 2 QBs, eu nem acho ruim. Por quê? Quando você tem um QB só e você pula, o QB tem campo pra caramba para sair, certo? E a primeira opção dele vai ser passar ou correr, ou sair da tua blitz, certo? Quando você tem Sim, 2 QBs e você pula, muito provavelmente ele não vai tentar sair do teu pulo. Se ele quiser evitar o teu pulo, ele vai jogar no segundo QB, que é menos ruim. sim. Ele já jogaria talvez mesmo você não pulando, entendeu? Então, assim, Aham. uma situação de salto, de saltar com 2 QBs, eu não acho ruim. Quando salta com um QB só é que eu acho muito arriscado. A chance do QB sair e ficar com uma janela de passe livre é muito grande. Agora, a única coisa do pulo é o cuidado com a falta, né? Por exemplo, a gente teve no Kings 2 um lance em que
O atleta nem pulou, ele foi se projetar para tirar a flag, mas o QB fez o movimento, lançou e continuou com o quadril e com a perna indo para frente. Aí o QB bateu no blitzer, mas como o blitzer estava no ato do saque, deram falta do blitzer, que na verdade, na minha visão, não tenha sido. Então, assim, quando você está Uhum. pulando, qualquer movimento de contato, mesmo que tenha sido o QB que está indo para frente, muito provavelmente eles vão dar falta de quem pulou, do blitzer, entendeu? Sim, Então, assim, o cuidado só é com a margem de segurança da falta, porque inclusive aconteceu isso também lá com o Vasco contra o Predadores, lá que o Menorito pulou e bateu na perna do Edson, e anulou uma interceptação nossa e a gente perdeu o campeonato também, né? Não é por isso, mas uma das coisas sim. que facilitou a gente a perder lá em 2022. Então, assim, o pulo tem que ser com a margem de segurança bem grande, para não ter falta, né? Tá vendo? Você caiu pertinho dele, É, eu acho que lá e fora é perto mais. dele. Não vou fazer, assim. É até algo que eu tô treinando parar de fazer, eu até tô fazendo bem menos. Porque eu acho que no Intercontinental eu já nem pulei muito. Eu acho que eu tive um ou dois pulos no máximo. Os jogos que eu vi do Intercontinental não teve muita referência de filmagem, né? Porque a transmissão lá é filmada É, muito ruim, mas eu também não vi tu sem sendo constante, não. o único. E aí eu tô voltando assim. Eu acho que o pulo eu faço muito mais quando eu tô inseguro na questão física. E aí eu acho que eu não vou conseguir chegar direito. Tipo, tão perto dele pela velocidade, e aí eu pulo pra tentar ganhar Na altura. o, na altura, tá ligado? Uhum. Mas pode tocar que isso aí eu acho que não vai ser. É aqui, mas tá assim. Tá legal, porque, por exemplo, aqui é uma primeira descida para pouca jarda. Provavelmente eles vão encurtar mais ainda a distância para ficar favorável numa segunda, terceira e quarta para pouco campo. E aí nessa você já consegue, você já segura o time, já vai lendo um pouco mais, atrapalhando a linha de passe. E é isso. Às vezes o blitz você não tem o que fazer. O que você está fazendo é tirando a leitura desse cara aqui. É o que tu pode fazer. O cara com essa rota aqui slant, tu não vai conseguir marcar, né? Ou atrapalhar a linha de passe nunca. Sim. Enfim. Tem jogada que a gente não tem o que fazer mesmo. Uma coisa que eu analiso muito é a tendência de slant ou out nas minhas costas. Eu acho que isso é uma coisa que eu fico tentando. Essa aí foi um rollout que eu corri errado, né? Acho que não. Porque assim, tu te falar que a única coisa que talvez fosse um pouco melhor foi essa passada aqui, ó. Essa aí, né? Vamos lá. Aqui tu estava com a perna aberta, tá vendo? Talvez Aham. se tu fosse já, tipo, desse aquela passadinha de Siri e depois corresse, talvez tu tinha mantido o ângulo um pouquinho melhor. Como tu cruzou essa passada aqui, ó, essa, tá vendo? Essa, aham. Esse pé tu cruzou e perdeu um pouco de tempo de ir em direção a ele. Se tu tivesse com a perna aberta e já tivesse batido com elas duas abertas e ido em Sim. direção, talvez tu tivesse mantido um pouquinho melhor o ângulo de teco. Tá vendo como é que tu perdeu um pouco? Ó? Tu deixou a janela um E pouco aberta. Se tu tivesse daí eu meio não, passo para lá, já estava um pouco mais fechada. aí não consegui correr na horizontal, né? Eu tive que correr meio que na diagonal e aí eu fui todo errado. Exatamente. Então, assim, esse aqui, ó, tu veio. Aqui, ó, quando tu viu que ele estava se movimentando. Lembra que eu falei de espelhar o movimento? Se tu viu que ele Aham. tá com a perna aberta e tá se deslocando aqui, ó. Ó como é que a passada dele tá aberta, ó. Ele tá de lado, correndo. Se tu pega essa perna aqui agora, né, e abre Joga pra ela ela. também e faz esses dois passinhos assim abertos, depois corre, tu ia estar tipo meio corpo ou um corpo para esquerda. E aí olha como é que Sim, faria a diferença aqui, ó. Aí tu não, tu cruza, ó. Aí olha como é que faria a diferença aqui, ó. Se tu tá aqui um corpo para frente, tu tá atrapalhando essa linha de passe aqui mais ainda e só tá dando como opção essa daqui para ele, entendeu? Então, assim, às vezes sim. é engraçado quando você olha na câmera lenta, óbvio que na câmera lenta é muito mais fácil de corrigir, né? Mas quando a gente olha na câmera lenta ou vê o vídeo, como é que, tipo, meio passo para um lado te deixa uma situação Bem melhor, né? muito pior do que poderia estar, sacou? Sim. Então, assim, te falar que é essa daí, tipo, é espelhar o movimento. Chegou aqui, o cara pegou, QB pegou a bola e tu viu que ele abriu as pernas, ele aqui, ó, ele tá com a perna aqui, ó, aberta para correr, tu já tivesse também batendo o time com as duas pernas abertas, na hora que ele cruzou para correr, você cruzaria mais rápido. E aí você meio que Sim. ficou
um corpo desfavorável para cá para depois poder correr atrás dele, entendeu? Então, assim, por enquanto é isso, que já chegou no minuto final da gravação. Eu vou fazer uma gravação pro Jeff, aí eu boto 2 gravações, uma com a tua análise e uma com a do Jeff. Falei com Tá. ele, fluiu, a gente conseguiu analisar bastante coisa. E o que eu vou postar para vocês também lá no Classroom, vou mandar no grupo, é que vocês tentarem fazer agora, nesse final de semana, até o meio da semana que vem, até a próxima reunião, tentarem Aham. filmar umas raps de vocês